Olá, sejam bem-vindos ao IFRN em Pauta e nessa edição você vai ver. Vamos te levar para conhecer o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFRN. Na entrevista de estúdio, Bruno Gomes conversa com Melquiades Pereira sobre o escritório de projetos. Eu sou Isabela Quirino e fica com a gente que o IFRN em Pauta começa agora. Após o fim da greve e o início das atividades, o Colégio de Dirigentes do IFRN, o CODIR, aprovou o novo calendário acadêmico de referência para o ano letivo de 2024. E o repórter Paulo Cavalcante nos traz mais detalhes sobre o documento. Na terça-feira, dia 9 de julho, o Colégio de Dirigentes do IFRN aprovou o mais novo calendário acadêmico de referência para o ano letivo de 2024 aqui dentro do Instituto. O documento foi elaborado por uma comissão da Pró-Reitoria de Ensino do IFRN, que deverá ser encaminhado para os campi para realizar os devidos ajustes mediante cada realidade. O novo calendário prevê 2 sábados letivos por mês e férias escolares, para garantir as diretrizes de ensino e a retomada das atividades. O calendário de 2025 deverá ser pauta das próximas reuniões do CODIR. Saiba mais detalhes sobre o novo calendário acadêmico de 2024 acessando esse QR Code ou o portal do IFRN. Paulo Cavalcante, diretamente para os estúdios do IFRN em Pauta. É com você, Beloca. No Saúde na Tela da semana passada, conhecemos o caso de Marcelo, que recebeu o diagnóstico de gengivite. E hoje vamos ver como será a sua segunda consulta. E fique atento, pois a doutora Natália nos dará diversas dicas de como ter uma boa higiene bucal. Licença. Bom dia. Pode sentar. Você que é Marcelo, não é isso? Marcelo, meu nome é Natália, hoje eu vou fazer o seu atendimento. E aí eu já vi que no seu prontuário que a doutora Jamile fez o seu diagnóstico de gengivite. E aí hoje a gente vai conversar sobre o tratamento da gengivite, que ele é feito através da higiene bucal, em que a gente vai fazer a escovação dos dentes e o uso do fio dental. E eu vou começar demonstrando a escovação e eu quero que você mostre para mim como é que você faz a sua escovação no dia a dia. Olha, eu não sei se tá certo, mas eu escovo da mesma maneira como me ensinaram quando eu era criança. Dessa forma. Ok, Marcelo. Essa forma como você demonstrou, fazendo um movimento só de vai e vem com os dentes juntos, ela não é efetiva para fazer a remoção da placa bacteriana, principalmente nessa região aqui perto da gengiva. A placa bacteriana é um acúmulo de bactérias, de restos de alimento, que se a gente não fizer uma higienização adequada, ela vai se acumulando e pode gerar vários problemas de saúde bucal, dentre eles a gengivite. Então, assim, para poder tratar a gengivite, como eu falei, a gente precisa fazer uma higiene bucal adequada. E eu vou começar demonstrando a escovação, que não existe assim uma técnica ideal. A sua escovação ela tem que ser efetiva na remoção da placa bacteriana. Então, inicialmente, você vai fazer uma divisão para poder fazer essa escovação de forma correta e sistemática. Você vai dividir, primeiro fazendo a escovação dessa parte de fora dos dentes, depois dessa parte mais voltada para o céu da boca, essa parte interna, e por último a escovação do meio, que é a que a gente usa para fazer a mastigação dos alimentos. Então, vou começar falando da escovação da parte de fora dos dentes. Para essa região, você vai colocar a escova inclinada em relação à gengiva e vai fazer esse movimento como se estivesse varrendo para baixo. É muito importante que a cerda ela comece na gengiva e depois desça para que você faça uma limpeza completa do dente, desde a gengiva até essa parte mais de fora. Olha a diferença, Marcelo, de fazer isso aqui e quando eu faço isso aqui, né? Eu deixo toda essa região não higienizada, gerando o acúmulo de placa bacteriana, levando a gengivite, como é no seu caso. Para essa parte de fora, você vai começar em um dos dois lados, no último dente. É muito importante que a escova chegue lá atrás no último dente. Você sinta que ela está tocando na gengiva e aí você vai fazendo esse movimento passando por todos os dentes. Vai de um lado até chegar o outro lado. Você pode voltar fazendo esse mesmo movimento. Na parte interna, voltada para o céu da boca, é a mesma coisa. Eu vou colocar as cerdas tocando na gengiva e venho fazendo esse mesmo movimento aqui. Nessa região aqui, ó, da curva dos dentes da frente, você pode deixar a cerda na vertical, na escova na vertical, que ela vai encaixar melhor.
sempre da gengiva para fora. Quando você chegar lá no último dente do outro lado, você pode voltar fazendo a mesma coisa. E aí, por fim, você vai escovar essa parte do meio que a gente usa para fazer a mastigação dos alimentos. Aí sim, você vai fazer o movimento de vai e vem. Então, começa lá no último dente e vai passando por todos os dentes até chegar ao último dente do outro lado. Eu vejo muito nos alunos, às vezes essa parte só dos dentes da frente bem higienizada e os últimos dentes com bastante acúmulo de placa bacteriana. Então, muita atenção na escovação dessa região mais posterior da boca. Deu para entender? E essa semana vamos conhecer o NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E o nosso repórter Heitor Xavier ficou encarregado de nos contar mais sobre as ações desenvolvidas pelo núcleo. Vamos acompanhar? Você já conhecia o NEABI? Ele é um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas que existe em diversas instituições federais de ensino no Brasil. E em 2011, através do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele foi constituído no IFRN. Recentemente, o NEABI passou por uma mudança. Agora passou a se chamar ASEABI, Assessoria de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, incorporada ao Comitê de Estudos Étnico-Raciais. Gilson Rodrigues, que é o atual coordenador sistêmico da ASEABI, explica a mudança. Em agosto do ano passado foi instituída a Assessoria de Educação Étnico-Racial como parte da Coordenação de Educação em Direitos Humanos e Diversidade. Bom, falando da ASEABI, da assessoria que eu represento, né, a gente se fortalece de que maneira? Trabalhando junto aos NEABIs locais, né? A assessoria mais NEABIs locais formam o Comitê de Educação Étnico-Racial, que visa promover essa temática, visa promover esse acolhimento, visa naturalizar e pulverizar a temática étnico-racial na instituição, em diálogo com movimentos sociais, em diálogo com o governo do Estado, em diálogo com o governo federal. O NEABI é organizado dentro dos campos do IFRN, com a comunidade interna e a comunidade externa. As práticas e estudos promovidos pelo núcleo não se limitam só aos membros que os compõem, também reflete muito nos espaços de ensino e em eventos. O NEABI para o IFRN, para a comunidade do IFRN, ele tem uma importância muito grande. Falo, por exemplo, aqui no Campus Parnamirim, a gente promove cinedebates, a gente também tem aula de capoeira, e isso ajuda a gente a debater muito, a ter aquela conversa, tanto com os alunos, com os professores, com a comunidade externa. Então, isso é muito importante no combate ao racismo aqui no IFRN. A proposta do NEABI é que ele atue como formação durante todo o ano, tanto para os profissionais da instituição, né, fomentando formações, as reuniões pedagógicas e tudo mais, como também para que suas práticas se estendam na sala de aula numa perspectiva de educação antirracista. O núcleo, que é aberto para o público externo, trabalha em pesquisas sobre as comunidades perto do campus. Conversamos com Jussara Veloso e Juliana Roque, que são membros externas do NEABI Parnamirim, para saber como é essa união na prática. O convite ao NEABI, né, ele chegou através do meu trabalho. Eu presto serviços para uma empresa chamada Antropos, Consultoria Socioambiental, onde nós trabalhamos a questão de impactos sociais, impactos ambientais, né, nas comunidades tradicionais do estado do Rio Grande do Norte. Essas comunidades são as quilombolas, indígenas, ribeirinhas. Então, esse impacto socioambiental faz com que a gente precise estar lá dentro, de forma mais presente, para fazer um resgate a toda essa cultura e somar todo esse conhecimento externo, trazendo aqui para dentro, para os alunos do NEABI. Que sou professora na Prefeitura Municipal de Tibau do Sul e trabalho voluntariamente na escrita de relatórios históricos das comunidades de remanescentes quilombolas que ainda não são certificadas pela Fundação Cultural Palmares. E esse meu trabalho me aproximou do NEABI, a questão das narrativas orais e da busca por documentos oficiais, registros paroquiais e cartoriais para poder
escrever a história da população negra, né, que ainda é muito apagada, principalmente no Rio Grande do Norte, que não tem uma cultura de cultivo à história regional. Se você tem interesse em fazer parte do NEABI, basta procurar o campus mais próximo da sua casa e conversar com os membros. Cada passo dado reverbera em todo o Instituto Federal, proporcionando mais igualdade no ensino. Nós existimos e precisamos existir não apenas em lugares subalternizados, mas em todo e qualquer lugar. Isso inclui o IFRN e a sociedade onde nós quisermos estar. Com o retorno das aulas, os editais também retornaram com tudo, e os repórteres Antônio Carlos e Tiffany Silva fazem um apanhado geral dos editais que estão abertos por aqui. Confira! Fala, Bela! Então, com o fim da greve, as aulas do UF voltaram com tudo. E junto delas também temos o retorno dos editais que foram paralisados nesse período, que, não são poucos, hein? Por isso, viemos em dupla apresentar em uma só pauta esse monte de informação para vocês. E vamos começar com a seleção para 2 vagas de estágio no Campus Natal Central, destinada a alunos do curso superior de Educação Física a partir do 3º período. As inscrições devem ser enviadas para o e-mail coas.senat@ifrn.edu.br até às 18 horas do dia 19 com o assunto estágio. Os documentos necessários são currículo, formulário de inscrição preenchido, declaração de matrícula e histórico escolar dos períodos cursados, apresentando coeficiente de rendimento ou índice de rendimento acadêmico. O Campus Natal Central também está com seleção aberta para uma vaga de estágio para estudantes dos cursos de Administração, Gestão Pública ou Engenharia de Produção que estejam cursando a partir do 3º período. As inscrições serão realizadas de forma online através de um formulário eletrônico e vão até às 12 horas do dia 22 de julho. Os documentos obrigatórios para o deferimento da inscrição são a declaração de matrícula, histórico acadêmico dos períodos cursados, contendo coeficiente de rendimento e o índice de rendimento acadêmico. Além do mais, ter o currículo com comprovação de todas as atividades que serão analisadas pela banca examinadora. E temos também a seleção de bolsistas para o projeto Clube de Leitura e Divulgação Científica no Campus Pau dos Ferros. Para se inscrever, o interessado deve estar entre o 1º e 3º ano de algum curso técnico integrado, ter interesse por leitura, boas habilidades com redes sociais, comunicação e disponibilidade no contraturno, hein? As inscrições são feitas através do formulário online e estão disponíveis até 18 de julho. Não vá perder! E não para por aí. A Coordenação de Pesquisa e Inovação do Campus João Câmara lançou edital com concessão de recursos para capacitação e desenvolvimento dos servidores. As inscrições poderão ser realizadas de forma online até o dia 21/7. E por fim, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFRN abriu processo seletivo para o ingresso de curso de especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, ofertado pelo Campus João Câmara, em convênio com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Os interessados devem se inscrever até 18 de julho pelo site processoseletivo.ifrn.edu.br. Fiquem atentos aos prazos, lembrando que todos esses editais estão disponíveis no portal do IFRN. É com você, Bela! Você conhece o Escritório de Projetos? Ele foi criado para articular e facilitar o desenvolvimento de projetos e ações de ensino, pesquisa, inovação e extensão do IFRN. E o Bruno Gomes conversa agora com o Melquíades Pereira para nos explicar melhor sobre as ações desenvolvidas pelo escritório. Confira! E para conhecer mais sobre o Escritório de Projetos, já temos aqui no nosso estúdio o coordenador Melquíades Pereira. E vale lembrar que o Escritório de Projetos é vinculado à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFRN e a sala fica na reitoria, não é isso, Melquíades? Seja bem-vindo ao nosso programa IFRN em Pauta. Isso mesmo, o Escritório de Projetos ele é um setor vinculado à Pró-Reitoria de Desenvolvimento, no qual a gente tem como objetivo desenvolver parcerias com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos com a comunidade. Perfeito. Então o escritório do projeto é isso, mas como ele funciona, Melquíades? Hoje o escritório ele dá apoio aos professores a desenvolverem essas parcerias, articulando reuniões, desenvolvendo propostas de projetos, organizando toda a parte documental e diretrizes para o desenvolvimento desses projetos e, por fim, acompanhar para que esses projetos sejam bem executados. Tá. Como é que funciona o dia a dia do trabalho? A gente sabe que também tem um vínculo Instituto Federal, Fundação de Apoio, outros entes envolvidos em outros projetos, né?
como é que funciona essa parte do recurso, né? Faz a gestão, passa pelo escritório de projeto, esse fluxo de trabalho, como é que funciona? Nós fazemos visitas a instituições públicas e privadas externas e articulamos fazendo com que essas propostas de projetos dos professores possam ser levadas aos caminhos adequados para demandantes que tenham interesse naqueles projetos. Então, pela experiência que nós temos, já há alguns anos de desenvolvimento de alguns projetos e articulação de parcerias, nós ajudamos os colegas a fechar esse negócio e exatamente conseguir esses recursos para a execução dos projetos. Perfeito. Há quanto tempo que existe o escritório? O escritório já existe há 2 anos na reitoria. Hoje nós estamos já no 3º ano e nesse meio de tempo, ano passado nós conseguimos articular cerca de 13 milhões em projetos e esse ano, já estamos na metade do ano de 2024, já estamos com 15 milhões articulados em projetos em todo o estado do Rio Grande do Norte e a maioria dos campi já desenvolvem seus projetos de sucesso, né? Perfeito. Em relação às pessoas que trabalham no dia a dia, né? Como a gente já falou, existe uma sala na reitoria do Instituto Federal. Quantas pessoas fazem parte dessa equipe, né? Iniciando um processo que a gente sabe que é muito maior, né? Isso, perfeito. Nós temos uma equipe de 4 pessoas, eu, professor Melquiades, professora Daniela Bezerra, do campus de Pau dos Ferros, que atua em cooperação conosco, tem Thaís, que é um assistente administrativo, e um aluno da área de gestão, no qual atua conosco. Perfeito. Queria que você pudesse citar, Melquiades, alguns dos projetos, né? Claro que quando a gente pergunta mais importantes, a gente termina fazendo juízo de valor. Mas algum que você possa destacar em relação ao beneficiamento, né, social de alunos, professores, ou algum arranjo produtivo que se destacou aí, por exemplo, nos últimos meses? Nós temos recentemente, fizemos a parceria com a empresa Fomento, né, uma mineradora, junto com o projeto Profuturo, a articulação em parceria com o INCRA, no qual também nós temos outros projetos em desenvolvimento. Nós temos também diversos projetos na área de tecnologia da informação, junto, por exemplo, com o Campus Pau dos Ferros, que desenvolve muitas soluções na área de inteligência artificial. Já estamos iniciando projetos com o Ministério da Pesca e secretarias junto com o Campus Macau. Temos projetos na área de economia solidária com o Campus Zona Norte. Campus Canguaratama já temos projetos com a área ambiental e outros que estamos articulando junto a outras pró-reitorias, por exemplo, a Pró-Reitoria de Extensão, fazendo projetos junto com o Ministério da Cultura e projetos de capacitação com jovens, né? Tudo isso são projetos que estão sendo articulados e já estão, de fato, em fase de início de execução, né? E já são sucesso na nossa instituição. Então tem uma relevância significativa, né? Um setor, uma área como essa. Queria que você pudesse fazer um balanço geral, não especificamente, eu sei se você sabe o dado correto, mas a gente tem algum dado geral de quantas pessoas participam, já participaram, foram beneficiadas por projetos a partir do escritório de projetos? O alcance direto de projetos, né, dependendo do seu porte, já tem projetos que têm equipe de mais de 100 pessoas atuando, dependendo do porte do projeto. Internas e externas do Instituto? Internas e internas, e diretamente atuando nos projetos, seja bolsistas, alunos, seja bolsistas servidores, sejam pessoas contratadas por meio privado, e de forma indireta aí já são milhares de pessoas que têm um impacto direto na sociedade do Rio Grande do Norte, porque o benefício desses projetos é mais de que, né, factível de forma imediata. Mas indiretamente existe um benefício geral aí para toda a população. Ok, Melquiades, a gente está finalizando a nossa entrevista. Eu queria só uma última pergunta, e pode ser rápido. Queria que você fizesse uma avaliação. Qual é a relevância de ter um setor desse, uma instituição como a nossa, né? Em outros institutos também tem? Nós tivemos a iniciativa do Escritório de Projetos. Ela está sendo bastante rica. E estamos sendo parabenizados por diversas outras instituições. Já existem outras instituições tomando como base o nosso modelo, inclusive instituições federais de Minas Gerais, que já estão construindo também escritórios de projetos nessas instituições.
existe a tendência de outros tipos de instituições, não só acadêmicas, como tribunais e outras instituições que também estão montando escritórios de projetos. Tivemos uma capacitação com pessoas do governo do estado, a gente fez para promover essa articulação. O governo do estado também tem interesse em desenvolver esses escritórios, assim como tenho visto também iniciativas em algumas prefeituras, inclusive do sul do país. Então isso é uma tendência, né? E graças a Deus o IFRN e junto com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, nós estamos sendo pioneiros aí no aspecto aí de sair na frente para fazer essas articulações de forma organizada e graças a Deus está dando tudo certo. Perfeito, professor Melquias, muito obrigado pela entrevista e sucesso. Muito obrigado. E aí você de casa continua com o nosso programa IFRN Pauta. É com você, Bela. E temos novidade nessa edição, hein? O professor David Lavanieri se junta ao time do Minuto Literário e nos traz uma indicação de leitura muito bacana. É o livro Eu, Poética, da autora potiguar Marília Pinto. Confira! E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lavanieri e hoje o Minuto Literário é direto aqui do campus Parnamirim. Indicar um livro é como indicar um bom amigo. Aqueles amigos que são mais fáceis, aqueles que a gente tem mais dificuldade, aqueles amigos que trazem notícias maravilhosas e aqueles que deixam a gente muito inquietos. Vamos ver qual é o nosso amigo de hoje? E hoje nós vamos começar com um livro de poesia da autora norte-riograndense Marília Pinto. O nome do livro é Eu, Poeta. Nesse livro, a professora Marília desvencilha seus vários eus, apresentando para nós dores, visões de mundo e seu próprio reconhecimento de si enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto indivíduo. Encontrar com a poesia é encontrar com a linguagem plurissignificativa. É encontrar o poeta, muitas vezes, vulnerável. É ver uma literatura que se apresenta para que nós também possamos nos reconhecer. No livro Eu, Poética, a professora Marília apresenta poesias que representam o seu dia a dia, as suas dificuldades, como ela vê o mundo, mas principalmente como ela sente tudo isso. Movimento. Entre ponto e vírgula, interrogação. Entre aposto e oposto, movimentação. Entre o hoje e o ontem, compreensão. Entre eu e você, sedução. Distorcida estou, com tanta fusão e sempre exclamação. Você pode encontrar o livro Eu, Poética aqui no acervo da Biblioteca Nísia Floresta, no campus Parnamirim. E, claro, você vai comentar aí nas redes sociais do IFRN Pauta o que você achou desse livro. Conta também pra gente qual poesia te chamou mais atenção. Tchau e até o nosso próximo encontro. E ainda falando em leitura, fomos aos corredores do IFRN para saber qual o gênero literário preferido da nossa comunidade acadêmica. Então, fala, IFers! Qual o seu gênero literário e seu livro favorito? É thriller, suspense, e o meu autor preferido é Rafael Montes, e o meu livro dele favorito é Uma Mulher no Escuro. Meu gênero literário favorito é conto. Um dos livros que eu li recentemente, que é uma coletânea de contos, é da Conceição Evaristo, Olhos d'Água. É uma literatura bem forte, bem realista, conectada a questões sociais bem fortes. Bom, eu não tenho um gênero literário assim que eu diga assim, esse aqui é o que eu mais gosto. Eu sou bem eclético em relação a isso. Mas tem um autor brasileiro preferido, que é Zueni Ventura. Li todos os livros dele e eu acho bem interessante. 15 anos de castigo de Zueni Ventura, que conta a história da morte e do massacre de Chico Mendes. 1968, um ano que não terminou, são realmente inveja também dele, é muito bom. Então são livros bem interessantes para se ler. O meu gênero literário é baseado em fatos reais, tipo O Extraordinário. É um livro excepcional e fala sobre relatos tipo de uma pessoa com deficiência. Quais são as dificuldades que ele tem para se iniciar no mundo acadêmico? É incrível. Eu tomei esse livro como inspiração e
como exemplo de vida. E aí, ainda não está sabendo o que fazer com a galera nessa semana? Seus problemas acabaram. O nosso quadro Calendário Cultural vai te deixar a par do que está rolando na cena de arte e cultura potiguar. Vamos conferir? Salve, salve galera! Está começando agora o Calendário Cultural, o quadro do IFRN em pauta que vai tirar qualquer desculpa para você não dar aquele rolezinho mundo afora. Fica ligado que vem coisa boa por aí. Se você curte uma boa leitura, a nossa primeira dica é para você. Na quinta-feira, dia 18, o Clube Nobel de Literatura vai debater o livro A Noite que Nunca Acaba, do autor potiguar Carlos Fialho. O livro reúne uma série de histórias de ficção com aquele toque levemente trágico que deixa a gente bem vidrado na leitura, tá ligado? Então você não pode perder. O encontro começa às 19 horas na Nobel do Praia Shopping e você confere todos os detalhes no Instagram da livraria. Dança, poesia, música e teatro. Já imaginou tudo isso junto para homenagear o povo nordestino? Pois é, essa é a proposta do espetáculo Nosso Bodó, o retrato do Nordeste, que celebra de uma forma bonita e muito bem-humorada a boa cultura da nossa região tão querida. O evento acontece na quinta-feira, 18 de julho, a partir de 19h30, no Teatro Alberto Maranhão. E olha, eu tenho certeza que você vai sentir um pouquinho mais nordestino depois de ver a apresentação. Faz carreira e vai comprar teu ingresso, macho velho. E a boa da nossa sexta-feira é o show É Luz, uma homenagem a Elis Regina. Em mais um tributo a um ícone da nossa MPB, a dupla Os Chicos estará acompanhada de uma super banda, trazendo as canções que ficaram marcadas na voz da Pimentinha. Ah, e o espetáculo ainda conta com as participações especiais de Simona Talma, Cida Lobo e Liz Rosa. Quer saber mais para garantir seu ingresso? Acesse o Instagram dos Chicos, que lá você vai encontrar tudo. E por hoje é só. Semana que vem a gente está de volta. Até lá! E agora chegou a hora de dar tchau, mas não se preocupe, porque na semana que vem estamos de volta com mais notícias para você. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Instituto, acesse o nosso portal ifrn.edu.br. Muito obrigada por nos acompanhar e até semana que vem!